No Face para Mistress. Objetivo da operação incompleto. Pedindo explicação do motivo do objetivo da operação ter sido revogado. Revogado? O objetivo foi atingido, No Face. As linhas de frente inimigas caíram e entramos com sucesso no território deles. Na próxima operação, penetraremos as linhas defensivas e levaremos a batalha a um terreno aberto, onde nós temos vantagem. Captura dos alvos primários. Beylerg, Revungel e Minerva não foram concluídos. Beylerg pode ser um sucessor digno de receber o comando completo sobre a legião. Mistress, você atraiu Beylerg para sua zona de batalha? Esse é o nosso objetivo, não é, No Face? Há algum problema com isso? Negativo. Após o Beylerg ser atraído para o local designado, ele deve ser exterminado. Nós não estamos procurando um sucessor? Nossa missão é encontrar o sucessor para o comando absoluto e rapidamente nos livrarmos dele. E aí pessoal, bem-vindos ao canal. Estamos no 6º volume de 86, a segunda e última parte do arco do Reino Unido, que recebe o título de Darkest Before the Dawn, ou A Escuridão Mais Profunda Antes da Alvorada. Com os acontecimentos do volume anterior, toda a operação de captura da Merciless Queen sofreu inúmeros problemas, sendo os principais a perda da base de operações, que teve que ser abandonada mesmo após sua recaptura, e o abalo emocional que os 86 sofreram ao verem a ação das Sirins. O orgulho deles, que os forçava ao campo de batalha, era a única coisa que eles tinham, e isso estava agora em xeque. O próprio Shin estava também emocionalmente instável, apesar de tentar esconder isso de todos. Após mudarem de base, será necessário reformular o método de ataque à base da Legião, e nisso será revelado que as Sirins já estão novamente disponíveis para o uso. Apesar de suas aparências, elas eram armas produzidas em massa. Uma Sirin poderia ter múltiplas cópias idênticas operando em locais diferentes, com exceção da Lerche. E ver aquelas garotas que acabaram de morrer andando por aí novamente, dizendo para serem usadas e descartadas como qualquer outro objeto, só aprofundará o confronto emocional dos 86. Lena chega a questionar a Lerche sobre a situação delas, e se aquilo não era doloroso, apenas para receber a resposta. Você acha que balas de canhão choram de sofrimento ao serem guardadas num depósito ou numa fábrica? Ou mesmo no momento em que elas explodem? Humanos não gostam da ideia de guerrearem só porque não são uma existência feita para combate. Mas Sirins são armas, criadas para destruir o inimigo. Morrer sozinha junto de nossos inimigos é o nosso orgulho. Enquanto as discussões continuam, Vika procurará sua tia, que era uma antiga Esper da família, para ter acesso às criações dela. Ele esperava conseguir uma arma para utilizar na operação. E preocupada com Shin, Lena tentará conversar com ele, e os dois acabarão tendo uma discussão. Lena acreditava que as pessoas podiam mudar, ela queria ser feliz, e que o Shin fosse feliz também. Mas ele não tinha nenhuma esperança pelo futuro. Ele queria mostrar o mar a Lena, mas aquilo era diferente da ideia dela de felicidade. Ele não tinha fé no mundo, e com isso não conseguia amá-lo. Apesar de tudo, o sorriso que a Lena mostrou a ele no final era como uma flor brotando na lama que era o coração dele naquele momento. Finalmente ocorrerá a conferência com o rei, que determinará a próxima operação. No evento, Lena é obrigada a utilizar um vestido, e irritado com a situação dela com Shin, o Vika arranjará para que após a festa o Shin venha buscá-la, pegando a Lena de surpresa. Ao vê-la vestida daquele jeito, o Shin se lembrará da distância absurda entre eles. O mundo pela qual desejavam era diferente. A Lena não precisava dele. Ela devia viver longe do conflito. Lena ficará inquieta com aquela situação, sem saber muito o que fazer. Shin oferecerá seu braço a ela e ela o segurará. Após um silêncio, Lena tentará conversar com Shin, novamente falando sobre o que fazer após a guerra, o que fará o Shin se irritar. Mas apesar da frieza aparente do Shin, Lena ainda acreditava na gentileza que ele não sabia que tinha. Shin ainda queria levá-la até o mar, mas a Lena desejava para que todos encontrassem a felicidade, algo que ele não podia realizar. Ele só a atrapalharia, então ele não queria mais compartilhar aquele desejo dele com ela.
Com os dois tão perdidos em pensamentos, a Lena acabará escorregando, fazendo com que o Shin a segure. Tal acontecimento fará o Shin questionar sem parar se ela estava bem. Lena se aproveitará disso para mostrar ao Shin o quanto ele é gentil. Ela também dirá que mesmo que aquele mundo parecesse mais cruel do que nunca, o Shin ainda podia desejar por algo, e que quando ele encontrasse o desejo dele, ela queria ouvi-lo. As palavras dela novamente farão com que ele caia em pensamentos. Ele realmente podia desejar por algo? Mas uma coisa era certa, se ele quisesse continuar com ela, ele teria que mudar. Ele teria que encontrar a esperança. Enquanto o lado humano se preparava, a Legião também estava se preparando. Com isso, o lado humano às vezes atirava de longa distância para atrapalhar a Legião. E com os preparativos em andamento, Vika está achando estranho o comportamento do Shin e desconfiará de que foi a Lerche que falou algo que não devia. Vika então pressionará a Sirin a revelar o que aconteceu. Mas não foi apenas o Vika que notou o comportamento do Shin. A Kurena questionará o Shin se ele não estava sentindo um certo pânico. Shin então descobrirá que os outros perceberam que ele estava tentando esconder as dúvidas em sua mente, e ele queria esconder aquilo, especialmente da Lena. Só que um tempo depois, a própria Lena dirá ao Shin que se ele estava preocupado com qualquer coisa, ela o ouviria. Shin protestará dizendo que é algo pessoal e que ele consegue se desligar desses problemas durante as operações. Os dois serão interrompidos pela Annette, que pedirá a aprovação do Shin para realizar uma operação para tentar descobrir se a Legião estava conseguindo capturar as comunicações humanas ou se alguém estava vazando os dados. Operação que será aprovada. Enquanto isso, a Frederica dirá a Lena que tentar apressar as coisas poderia ser problemático e que o Shin não era forte como aparentava ser. Mas então o alarme disparará. Unidades que tinham sido enviadas para apenas gerar uma distração foram atacadas por uma força da Legião. O esquadrão Spearhead será enviado para lutar debaixo de uma nevasca. A situação era ruim. As unidades que foram atacadas estavam isoladas, sem munição e havia mortos. Shin encontrará a unidade do Rito e fará contato com ele. Rito dirá que não quer acabar com as Sirins, e o Shin responderá falando que naquele estado o Rito não poderia lutar e deveria recuar. O combate então se iniciará. Entre os inimigos havia um pastor, uma dinossauria, o monstro com maior poder de fogo e maior armadura das unidades produzidas em massa. O pastor causará problemas ao Spearhead ao ser capaz de reagir aos movimentos deles. Aquela unidade da Legião era originalmente um 86, e o próprio Shin até reconhecerá a voz dela. Por causa disso, ele vai querer destruí-la. Raiden protestará dizendo que o objetivo da missão era apenas resgatar o grupo que foi atacado, mas o Shin insistirá naquilo. Frederica verá as ações do Shin e alertará a Lena. Lena que notará que o Shin não estava dando ouvidos a ninguém, estava focado demais na batalha. E sempre que ele agia assim, a Lena ficava com medo, achando que em algum momento ele não voltaria mais. A batalha seguirá. O inimigo era extremamente perigoso, mas Shin parecia conseguir lidar com ele. Até que ao desviar de um ataque, uma das pernas da unidade dele ficará presa na neve. A dinossauro tirará o que forçará o Shin a abandonar a perna para conseguir escapar. Quando o inimigo precisou parar para recarregar, Shin aproveita a oportunidade para avançar, só para um alerta da unidade avisar que a perna traseira direita estava danificada. Isso fará o Shin perceber que naquele momento ele estava para mais uma vez quase se transformar num monstro obcecado pela morte. Mais uma vez ele tinha esquecido das palavras que diziam para ele voltar vivo. E naquele momento, a dinossauro aparece bem diante dele, atacando com uma das pernas. Não havia tempo para o Shin desviar, então ele levantou uma das pernas restantes de sua unidade para bloquear o ataque. Mas o barulho dela quebrando preencheu os ouvidos dele. Sons de alerta preencheram a unidade. E então, o Shin perdeu a consciência. E deixo meus sinceros agradecimentos aos membros do canal. Algumas coisas aqui só foram possíveis graças à ajuda de vocês. Realmente, obrigado.